Oi, queridos, tudo bem? Eu me chamo Ana Gabriela e esse é o Scoop Killer, um podcast sobre casos criminais de assassinos em série. E hoje eu tô aqui com a Francine Rebelo. Ela é psicóloga e vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre o teórico desse assunto e também o porquê do público ter tanto interesse, né, nesses assuntos um pouco mais hediondos, crimes hediondos, uns assuntos mais mórbidos. E aí, Francine, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouco aí sobre você pra gente, por favor. Eu sou psicóloga, né? Tenho mestrado em saúde pública e atuo na área clínica há 9 anos, como psicóloga, psicoterapeuta. Que demais. Antes da gente começar, eu vou te explicar um pouquinho aí sobre o nosso nome, Scoop Killer. Inclusive, a Francine ganhou aí uma caneca personalizada do Scoop Killer. Bom, o Scoop Killer, ele nasce a partir do meu projeto de TCC, como eu já te falei anteriormente. E Scoop, pela tradução literal, quer dizer colher, mas também quer dizer aí uma gíria jornalística para furo jornalístico. E o furo jornalístico, nesses casos mais hediondos, ele se torna uma problemática muito grande, porque às vezes o jornalista ele perde a noção moral da ética do profissional, tentando passar à frente aí de outros profissionais, tentando chegar com aquela notícia em primeira mão e acaba aí se perdendo um pouco nessa linha. E Scoop Killer forma aí, né, esse termo que faz um trocadilho com serial killer, que é o tema principal do nosso podcast. No primeiro episódio, vocês já encontram aqui, a gente trouxe aí o caso do Ted Bundy. A gente contou um pouco sobre esse caso e hoje a gente vai desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu queria te perguntar primeiro, Francine, uma definição aí do que é um psicopata, o que é um sociopata, porque a gente vê muitas pessoas falando, né, esses termos e às vezes a gente nem sabe o que é de fato e ali tá falando pra caramba, dizendo que fulano é psicopata, fulano é sociopata e a gente não sabe direito do que tá falando. O psicopata, ele tem um transtorno de personalidade, né? Tem toda uma classificação médica ali com características de personalidade que enquadram ele dentro desse quadro clínico, né? O sociopata, ele tem características muito parecidas do psicopata, que são falta de empatia, né? Um desejo de manipulação pelo outro, né? Desejo de subjugar as outras pessoas em função do seu prazer, da sua vontade, né? São pessoas geralmente muito inteligentes e que acabam tendo uma satisfação, né? nessa relação de inferiorização do outro, atos de humilhação, violência, né? Machucar, bater, falar coisas que colocam a pessoa para baixo, né? Então são atos de humilhação que acabam fazendo com que essas pessoas se sintam bem nessa sensação, nesse lugar de poder, né? E a diferença entre o psicopata e o sociopata é que o psicopata ele tem uma predisposição genética para isso. Então a tendência é que tudo isso seja mais forte para ele, né? Enquanto que o sociopata ele tem uma motivação circunstancial, né? Algo aconteceu, ele terminou um relacionamento que ficou muito frustrado por ter terminado, ou às vezes alguma situação social onde ele foi humilhado na frente de outras pessoas, né? E a clássica que é dentro do ambiente de trabalho, né? Quando essa pessoa passa por situações ali de competitividade que faz com que ele use esse lugar, né, da manipulação para poder chegar aos objetivos dele. Né? E aí se torna, nessas circunstâncias, a partir dessas situações, uma pessoa mais agressiva, disposta a tudo, capaz de tudo para alcançar ali aquele desejo dele, às vezes de vingança, às vezes por querer conseguir algo que para ele é muito importante. Então, a diferença do sociopata para o psicopata é a intensidade e a frequência desses sintomas. Enquanto o psicopata sente isso de uma forma mais incisiva, o sociopata é mais circunstancial, né? São motivações do dia que vão fazer com que ele haja dessa forma. Compreendido. Devidamente aí os termos explicados, a gente vai entrar um pouquinho aí no caso que a gente falou no episódio anterior, que é o do Ted Bundy. Tu chegou a conhecer um pouco do caso? Sim. Bacana. O Ted, ele mostra aí, durante o julgamento, uma necessidade de atenção muito grande, né? Ele gosta das câmeras lá, ele tá sempre sorrindo para as câmeras, sempre demonstrando que ele tá amando aquela atenção. E, principalmente, ele se mostra muito no controle da situação, mesmo ele não estando no controle da situação. Exatamente. Isso daí são características?
Exatamente. E o Ted Bundy, na verdade, ele foi muito estudado, o caso dele foi muito estudado justamente por causa dessa variável que ele tinha, né? De manipulação e também de uma facilidade de comunicação e de exposição. Como eu disse, eles tendem a ser pessoas muito inteligentes. Mas o Ted Bundy, além da inteligência, ele tinha uma questão muito característica dele, que foi a carisma que ele tinha com as pessoas, né? Ele era uma pessoa considerada bonita para os padrões, né? Uma pessoa atraente, charmosa, e isso fez com que, juntando com o carisma dele, tornasse uma coisa mais admirável pelas pessoas, né? O caso do Ted Bundy apareceu, né, na TV aberta, né, os julgamentos. Sim, e ele era uma pessoa ele era uma pessoa tão atrevida que chegou um determinado momento dos julgamentos que ele assumiu a sua própria defesa. Ele era formado em advocacia e assumiu a própria defesa. Então, é uma extrema ousadia, né? E foi focado tanto na vida dele, né? E esse carisma que ele tinha com as pessoas e a forma de comunicação que ele tinha, que acabou sendo desviado aí dos crimes, né? Das mortes, das vítimas que passaram por assassinatos e estupros ali brutais. Tá, e na sua opinião, essa cobertura que é feita em cima desses casos hediondos, não só do caso do Ted, porque a gente sabe que foi um caso muito absurdo, né? A gente teve uma cobertura incisiva no início das investigações, onde a gente teve relatos até de jornalistas que ameaçaram os pais das vítimas como uma forma assim de conseguir uma entrevista, porque eles não queriam dar entrevistas. E aí a gente também teve essa cobertura muito intensa durante o julgamento e até hoje a gente vê que é produzido conteúdo em cima desse assassino, né? E nem sempre esse é um conteúdo muito responsável. Qual que é a tua opinião profissional sobre esse assunto das coberturas? Elas são incisivas demais? Você acha que deveria ter algum tipo de controle a mais sobre isso? Principalmente naqueles programas policiais que a gente vê hoje em dia, né? Onde a gente tem mortes muito explícitas, a gente tem assuntos abordados desde o início do dia até o final do dia, de coisas muito pesadas, sabe? Sim, e na verdade essa capacidade, né, no ato ali de perder essa noção ética, como você disse, né, de transmitir essas informações, vai pensar justamente nesse público, nessa audiência, né? Então vale tudo pela audiência. Então, né, o furo, a reportagem ali que causa mais impacto vai chamar mais atenção, né? E é necessário que haja uma responsabilidade maior nesse sentido, né? No caso do Ted Bundy, houve uma glamourização do assassino, né? A pessoa dele se tornou ali algo atrativo, né? A vida dele, né, foi exposta de uma forma mais romantizada, né? E isso acabou tirando o foco ali das vítimas. Então, isso tem que ter uma cautela nesse sentido, né? O jornalismo, ele é muito importante, a informação, ela é muito importante, né? A gente vê aqui no Brasil acontecendo alguns casos em que a partir do momento que sai na mídia, as pessoas, elas se envolvem, né? Elas lutam, elas querem que a justiça aconteça, né? Para aqueles casos de assassinato, mortes, né? Enfim, crimes hediondos de uma maneira geral. E a mídia tem esse papel social muito importante de levar informação e fazer com que as pessoas se empoderem, né, daqueles conteúdos no sentido de exigir justiça, né? Eu acho que isso que é bacana, isso que é interessante, né, dentro do papel assim dessas informações que são colocadas. E eu acho que isso que vale, né, usar esse papel social para fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, mas que exijam ali justiça para que ela aconteça da melhor forma. Aqui no Brasil acontece muito, às vezes o caso vai ser arquivado, mas por estar na mídia, não, dá uma atenção especial que faz com que, né, a pessoa culpada ali seja de fato punida como tem que ser, né? Sim. A gente falou aí sobre a visão do jornalismo, né? Então, se o jornalismo seria um problema. E na tua opinião profissional também, o interesse público, né? Esse interesse mais exacerbado, ele é um problema? As pessoas, elas têm muito interesse por histórias assustadoras, né? É uma tendência nossa humana a se sentir atraído por essas histórias porque elas causam na gente uma sensação de medo. E esse medo não necessariamente é bom, mas ele te causa um certo cuidado, né, no dia a dia, nas relações com as pessoas. É como se o medo te fizesse
estar mais em estado de alerta em relação às pessoas que se aproximam de você, né? A cuidados que a gente precisa ter, né, de segurança no dia a dia, ao conhecer as pessoas, ao se transportar, né, de um lado para o outro, né? A gente tem que estar sempre em estado de alerta. Então, essas histórias, né, de assassinos em série, situações criminais, envolve um pouquinho disso, né? As pessoas gostam de se envolver para poder ter essa reação de mais cuidado no dia a dia, né? E tem uma outra coisa que desperta muito interesse também, é porque acompanhar esses casos faz com que as pessoas façam uma análise aí sobre a segurança pública, né? E até sobre o nosso sistema de justiça. Às vezes acontecem assassinatos, mortes de pessoas e fica por isso mesmo, né? Então, acompanhar esses casos a nível televisivo, informativo, faz com que as pessoas fiquem mais em estado de alerta, né, em relação à segurança pública. Eu acho que é uma das características também. Chega a aflorar também esse senso de justiça, né, nas pessoas. Exatamente. Elas gostam. A gente chegou a acompanhar aí, para quem é jornalista ou futuro jornalista, vocês vão conhecer um caso chamado Caso da Escola Base. Foi um caso que ficou muito famoso, onde os jornalistas, eles criaram... eles foram o júri e o juiz. E eles deram ali o veredito que foi aceito ali por toda a população e era um veredito errado. É um caso muito bacana se vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem acompanhar não, assistir, né, porque já foi encerrado e, infelizmente, ele resultou ali como os principais suspeitos se tornaram as principais vítimas dessa situação, porque foram praticamente linchados por toda a sociedade ali de onde eles moravam. É um caso triste, mas é um caso que mostra muito como o jornalismo ele pode impactar diretamente a vida das pessoas. Torcer, né? Exatamente. Você falou um pouquinho aí sobre medo, né? No meu TCC, a gente tem um capítulo inteiro sobre o medo como uma forma de manipulação, que é um tópico muito importante quando a gente fala sobre esses jornais sensacionalistas, esses jornais policiais. Na tua opinião, esses jornais, eles também usam o medo como uma forma de manipulação? E de controle, né? Porque quando você promove essa sensação do inconsciente coletivo de medo, você tem controle, né? A gente passou, não que tenha a ver com questões policiais, mas a gente passou recentemente na cidade, há alguns anos, na verdade, sobre aquela questão de... como é que chama? Aquelas situações ali que teve algumas facções, né? Sim. Que colocaram ali mensagens no WhatsApp, aí circulou nos grupos, né? Sim. Aquilo ali causou um clima generalizado de medo aqui na cidade, né? As pessoas davam determinado horário, assim, 8 horas, estava todo mundo recolhido, as ruas desertas, né? Não que isso tenha a ver com o jornalismo, mas é uma questão da comunicação, né? Acontecendo ali de uma forma mais de compartilhamento ali por mensagens, né? E isso causa um estado de paralisação, porque isso tira a nossa liberdade, né? De ir e vir, de fazer as coisas no dia a dia. Aulas das faculdades foram suspensas à noite, né? O pessoal foi liberado mais cedo do trabalho por causa desse clima generalizado mesmo de medo, né? E isso é controle, porque a gente perde a nossa liberdade, né? De ir e vir em função dessas circunstâncias aí apavorantes, né? De notícias espalhadas e informações, enfim, colocadas aí na mídia. Tá. A gente usou, como eu já te falei anteriormente, esse livro aqui como praticamente a base do meu TCC. Ele chama Louco ou Cruel, é da Ilana Casoy. E ela fala muito aí sobre algumas estatísticas que as pessoas acham que são verdade sobre os assassinos em série, mas na verdade que são mitos. E uma delas é que os abusos infantis, né, quando aquele assassino era uma criança, eles estão diretamente relacionados a esse diagnóstico, né? A gente tem aí uma porcentagem de 82% dos assassinos que foram abusados quando crianças, mas a gente também sabe que o número de pessoas que foram abusadas na infância é muito superior a esse número aí que se transformou, né? Ou então que acabou se tornando um psicopata, um sociopata. Você acha que isso está relacionado de alguma forma ou que as pessoas fazem essa relação muito para tentar culpabilizar a infância ou então... Tem um fator associado, né? Mas nem todas as pessoas que passam por
uma negligência muito grave, né, familiar, de cuidados, né, vai se tornar um serial killer ou vai se tornar um criminoso, né? Mas é um fator que está sempre enquadrado dentro desse grupo aí, né? Então a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo que passou por situação de violência na infância, né, que passou por abuso emocional, físico e sexual vão se tornar serial killers, né? Então é só uma questão mesmo da gente olhar para esse pequeno grupo e entender que dentro dele sim existiu na maior parte das vezes e às vezes de uma forma simultânea esses tipos de violência, né? Como eu disse, é violência física, é violência sexual, né? E é violência psicológica. Então isso faz agravar aqueles fatores que eu disse inicialmente que são fatores, nesses casos de assassinos, né? Algo que tem a ver mais com uma predisposição genética porque está associado a um diagnóstico. Então, eles agravam, né? Tornam aquela pessoa ali em um estado de mais violência do que se não tivesse passado por tudo isso. Assim como tem também casos de pessoas que estavam ali dentro de uma família estável, mas que também manifestaram esses sintomas justamente por causa dessa condição genética e desse diagnóstico que não envolve necessariamente essa relação ambiental, né? Mas pior. Sim. Outro mito que a gente encontra no livro é mais uma crença popular, né? De que todo serial killer ele vai ser um homem e sempre um homem de aparência ruim. E a gente vê aí, como no caso do Ted, que não era considerado um homem de aparência ruim, tanto que tiveram mulheres aí que entraram em defesa dele, né, durante o julgamento. E a gente tem uma porcentagem de 10%, são somente 10% que são mulheres, assassinos em série que são mulheres, né? Por que a gente tem essa predisposição a acreditar que o ruim sempre vai ter essa cara feia? Uhum. Eu acho que tem a ver também com a natureza desses gêneros, né? A mulher, ela tem uma tendência a ter um comportamento mais, né, sociável, né? Então, tem uma questão também do gênero ali que acaba favorecendo ali os homens nesse sentido, porque tem toda uma questão também da forma como essa violência é colocada, né? A nível de gênero mesmo, né? Dessa possibilidade, né? Mas existem casos, de fato, de mulheres que assumem esses lugares e que, às vezes, até se associam a homens para estar cometendo esses crimes, né? Porque às vezes são duas pessoas ali que têm uma personalidade com uma tendência mais para o perverso, né? Vamos dizer assim. Então, é essa questão. Tá. O nome do livro é Louco ou Cruel e a grande discussão que a gente encontra dentro desse livro é se os assassinos em série, eles são todos loucos ou se eles são cruéis de fato, ter aquela maldade mais internalizada. Uhum. E aí, no livro também, ela dá essa porcentagem pra gente de que somente 5% dos assassinos em série, eles estavam, de fato, com problemas mentais no momento em que eles cometeram esses crimes, né? Uhum. Na tua opinião, é mais fácil identificar uma pessoa perigosa nessa questão aí da insanidade mental? Dentro da tua profissão, tu já chegou a ter algum caso que tu viu assim e falou, olha, talvez seja melhor a gente procurar uma ajuda em relação a isso? Uhum. Na clínica eu não tive experiência, né? Só contatos de, né, informações que chegam, mas com adolescentes a gente vê muito comportamento desviante, assim, né? De ser uma violência exacerbada, até porque tem toda uma questão de alteração ali de hormônios, né? Mas nada dentro de um nível tão grave. Mas tem toda essa questão mesmo de você entender que aquilo ali é um diagnóstico, né, que não envolve necessariamente uma crise. Porque uma coisa é a pessoa ter um diagnóstico de um transtorno de personalidade antissocial, que é o caso dos serial killers, né? Mas ela está em crise vai agravar, né, a necessidade dela de se colocar nessa situação de subjugar o outro, né? De violentar o outro, de machucar o outro. Então, são coisas distintas, né? Mas esse estado agravado, né, emocional, de ele estar chateado, dele estar extremamente frustrado, de ele estar angustiado, vai acentuar uma característica que ele já tem, que é uma predisposição de subjugar o outro, né? De colocar o outro numa situação de controle dele. Entendi. Esse foi o nosso segundo episódio do Scoop Killer. Muito obrigada, Fran, pela tua presença. Foi incrível o nosso papo aqui. Maravilhoso. E assistam aí o nosso primeiro episódio se você ainda não assistiu. O nosso terceiro episódio sai em breve. A gente vai contar aí a história de duas assassinas em série, né, que também reverberaram bastante aí
depois que elas foram julgadas. A gente tem 2 casos muito controversos e polêmicos. Eu aguardo vocês lá. Obrigada pela audiência e tchau! Tchauzinho!